Bem-vindos ao debate. Hoje vamos olhar para a vida e o recente e muito trágico fim de Paulo Frateschi. Ele foi, como sabem, uma figura muito conhecida e importante do Partido dos Trabalhadores, o PT, no Brasil. Foi deputado estadual, um militante histórico desde a fundação do partido. Mas a sua vida acabou de forma chocante em São Paulo, assassinado pelo próprio filho, Francisco. A nossa conversa, claro, baseia-se nos factos que conhecemos sobre o que aconteceu e sobre a sua longa biografia. Exato, e a questão que salta logo à vista é de facto complicada. Como é que devemos ler o legado de Paulo Frateschi? Devemos focar-nos na carreira política dele, que foi longa, cheia de significado, na sua resistência durante a ditadura militar e também perante as perdas pessoais que sofreu? Ou será que a sequência de tragédias profundas que culminou nesta morte às mãos do filho muda fundamentalmente a forma como vemos a sua vida? A ideia de que o seu percurso político e a sua capacidade, que eu acho impressionante, de resistir, são, na verdade, o centro da sua história. É isso que define quem ele foi publicamente. Pela dimensão, pela repetição e pela forma como tudo terminou, acrescenta uma complexidade que não podemos mesmo ignorar e que talvez até domine a maneira como entendemos a vida e o impacto de Frateschi. Olha, para mim, a identidade principal de Paulo Frateschi foi sendo construída ao longo de décadas de luta política e trabalho público. Quer dizer, estamos a falar de um dos fundadores do PT, um homem que fez parte da Ação Libertadora Nacional, a ALN, um grupo de luta armada contra o regime militar, o que o levou à prisão. E a ser torturado durante 6 meses em 1969. Isto, só por si, já mostra a fibra dele, não? A resistência, desde muito cedo. Depois, claro, foi deputado estadual por São Paulo, chegou a presidente do diretório do PT no estado de São Paulo, numa altura importante, foi secretário de Relações Governamentais na cidade de São Paulo, na equipa do Fernando Haddad, em 2014, e era obviamente um amigo próximo e um apoiante de sempre de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas mais do que estar aqui a enumerar cargos, o que me parece fundamental sublinhar é a sua capacidade de aguentar, de ser resiliente. Sobreviveu à repressão violenta da ditadura e depois enfrentou algo que, francamente, poucos conseguem sequer imaginar: a perda de 2 filhos em acidentes de carro. Primeiro o Pedro, com apenas 7 anos, em 2002, e logo no ano seguinte, 2003, perdeu o Júlio, 16 anos. Uma dor atrás da outra, de uma forma absolutamente devastadora. Mesmo assim, ele continuou ativo politicamente. Em 2018, por exemplo, estava numa caravana de apoio a Lula e foi atingido por uma pedrada. Quer dizer, continuava na linha da frente. E agora vemos as homenagens de figuras como Rui Falcão, Arlindo Chinaglia, o próprio Haddad, Emílio de Sousa, Jacques Wagner. Todos eles falam do militante leal, íntegro, comprometido com um país mais justo, um defensor incansável da democracia. Destacam a coragem e a integridade dele. A forma como morreu este ataque do filho Francisco, com facadas, que também feriu a esposa e Holanda, é descrita pelas autoridades como tendo acontecido durante um possível surto do filho. É sem dúvida uma tragédia familiar horrível, talvez ligada a problemas de saúde mental. Mas, na minha opinião, este evento final, por mais terrível que seja, não pode apagar, nem deve sobrepor-se a uma vida inteira dedicada ao serviço público e à luta por ideais maiores. Sim, eu compreendo perfeitamente esse ponto e reconheço, claro, o peso da carreira política de Frateschi. Seria impensável negá-la. Ele foi, de facto, uma figura relevante nesse campo. No entanto, eu olho para isto de outra maneira. Argumento que a dimensão, a repetição e a própria natureza das tragédias pessoais que o atingiram são de tal forma esmagadoras que nos obrigam a ter uma visão mais complexa, mais matizada do seu legado. Não se trata só de ter pena ou reconhecer a dor, trata-se de perceber como essa dor, acumulada e com estes desfechos, molda a narrativa toda. Vamos recapitular a sequência, porque acho que é importante. Perde o filho mais novo, Pedro, de 7 anos, em 2002, num acidente de viação em que a esposa conduzia. Logo no ano seguinte, 2003, perde outro filho, o Júlio, 16 anos, também num acidente de viação. E é de notar que o próprio Lula esteve no funeral do Júlio, o que já na altura mostrava como o drama pessoal e a esfera política estavam de facto interligados na vida dele.
E agora, em 2025, aos 75 anos, ele próprio é assassinado. E não é uma morte qualquer, é de forma brutal, com múltiplas facadas na cabeça e nos braços, segundo o que foi divulgado, às mãos do seu filho Francisco. Um ato de violência que também atingiu a sua esposa. A referência oficial a um possível surto do filho não suaviza a brutalidade do que aconteceu. Pelo contrário, sugere uma crise familiar de uma profundidade extrema, que vai para além da dor compreensível da perda acidental e entra em territórios de violência dentro da própria família e, quem sabe, de um colapso mental. Esta sucessão de desgraças, que culmina num fim tão violento e tão íntimo dentro de casa, pelo próprio filho, cria, a meu ver, uma história paralela de sofrimento imenso que não dá para separar da figura pública. Eu questiono se a imagem pública que ele projetava de resiliência, de compromisso político inabalável, que era certamente genuína em muitos aspectos, não escondia também uma vulnerabilidade enorme, um custo pessoal gigantesco que agora, depois da sua morte, se torna central para o entendermos de forma mais completa. O legado dele nesta perspectiva fica marcado para sempre por esta sequência trágica. Torna-se inevitavelmente mais sombrio e muito mais complexo do que apenas a sua biografia política nos poderia indicar. Entendo o argumento de complexidade, claro, mas não concordo com a ideia de que o privado se sobreponha ao público de forma tão determinante. Para mim, o palco principal onde Paulo Fracci deixou a sua marca foi a esfera pública. A luta pela democracia desde muito novo, enfrentando a tortura às mãos da ditadura, a participação na fundação de um partido como o PT e a liderança que exerceu, os cargos públicos que ocupou, é aí que está o cerne do seu legado, o impacto que perdura. As tragédias familiares, por mais terríveis e inimagináveis que tenham sido, foram golpes duros que ele suportou com uma força que poucos teriam. Mas não foram esses golpes que definiram a sua identidade pública ou que o fizeram abandonar a sua missão política. A prova disso, para mim, está precisamente nos testemunhos que ouvimos agora dos seus colegas e amigos políticos. Eles lembram-no consistentemente pelo quê? Pelo seu compromisso, pela sua integridade, pela sua coragem na luta política. A vida dele foi um exemplo de resistência contínua. Resistência contra a opressão política e, sim, resistência contra a adversidade pessoal extrema. A forma como morreu, embora profundamente chocante e triste, foi, em última análise, um ato externo à sua vontade e à sua carreira. Foi algo perpetrado por outra pessoa, o filho, num momento que as autoridades descrevem como de possível crise aguda. Não foi uma consequência direta da sua ação política. Pois, mas aí é que discordamos fundamentalmente. Essa separação tão estanque entre público e privado parece-me impossível de manter quando a tragédia privada atinge esta escala, esta repetição macabra e culmina na própria morte violenta dentro do círculo familiar mais íntimo. Não estamos a falar de um acidente infeliz ou de uma doença súbita. Estamos a falar de patricídio, um ato de violência extrema que vem de dentro da própria família, associado a um surto, segundo a informação oficial. Isto não é só um evento externo que ele suportou. Isto vem da sua esfera mais íntima e afeta de forma radical a maneira como a sua vida inteira passa a ser vista. A linha que talvez existisse entre o homem público e o homem privado foi neste final trágico completamente estilhaçada. Como é que podemos, honestamente, separar a imagem do defensor incansável da democracia da imagem do pai assassinado pelo filho num aparente colapso familiar? Eu acho que não podemos. A narrativa fica permanentemente manchada, alterada por esta camada de escuridão. Não é apagar o legado político. Atenção, é reconhecer que ele agora é lido através deste filtro trágico. Mas então, falemos dessa resiliência. Será que ela não é, de facto, notável? A capacidade que Fratteschi demonstrou de continuar a sua militância, de assumir responsabilidades públicas importantes como a secretaria no governo municipal de São Paulo em 2014, ou a sua participação ativa nas campanhas eleitorais, como a de 2018, onde até foi fisicamente agredido, mesmo depois de ter perdido 2 filhos de forma tão trágica em 2002 e 2003, isso não demonstra uma força de caráter absolutamente excepcional? Para mim, revela um compromisso inabalável com as suas ideias, com o projeto político em que acreditava. Ele continuou a lutar, continua a servir, apesar do fardo imenso que devia carregar.
Isso é a definição de superação da adversidade. Talvez a palavra resiliência até seja insuficiente para descrever essa força. É uma demonstração de convicção profunda que transcende o sofrimento pessoal, por mais profundo que fosse. E eu não nego que ele continua ativo, que demonstrou uma capacidade notável de continuar a funcionar publicamente. Mas a minha questão é se a palavra resiliência, usada assim de forma quase heroica, capta mesmo toda a história. O desfecho final, esta morte violenta dentro da família, não nos deve fazer parar e pensar se essa resiliência não tinha limites, ou, talvez mais importante, se não tinha custos emocionais e psicológicos escondidos, imensos, que não eram visíveis para o público. A dinâmica familiar, que acabou por levar a este estado extremo, ao tal surto que as autoridades mencionam, levanta perguntas muito incómodas. Perguntas que uma narrativa simples de superação pública talvez não consiga responder. Se calhar a história de Frateschi não é só sobre força e superação. Se calhar é também uma história sobre a fragilidade humana quando confrontada com sofrimento extremo e repetido. Mesmo em figuras que nos parecem rochas, publicamente fortes e inabaláveis. A resiliência pode ter existido à superfície, mas o preço pago por ela pode ter sido, no fim de contas, demasiado alto, manifestando-se da forma mais trágica possível. Não podemos olhar para o fim e não questionar o que se passou por baixo da superfície durante todos aqueles anos. Mas isso leva-nos a julgar algo que não conhecemos, a dinâmica interna da família. Quando olhamos especificamente para o significado desta morte violenta e intrafamiliar, eu insisto que temos de a ver, antes de mais, como uma tragédia familiar indescritível. Uma tragédia que, segundo as primeiras informações, pode estar ligada a uma crise aguda de saúde mental do filho, Francisco. É crucial para mim fazer a separação entre o ato em si, terrível, inimaginável, e a pessoa e o legado de Paulo Frateschi. Este ato não é um comentário sobre o valor político dele, sobre as suas convicções ou sobre a sua integridade, qualidades que tanta gente reconhece nele. Foi o ato de outra pessoa num momento de aparente descontrole psicológico. Não podemos interpretar isto como uma conclusão lógica da vida dele ou como um reflexo da sua carreira ou do seu caráter. Seria profundamente injusto e redutor estabelecer essa ligação direta. Devemos ter cautela para não simplificar uma situação que envolve potencialmente questões complexas de saúde mental e relações familiares sob pressão extrema. Lamento, mas continuo a achar que essa separação total é impossível na prática, na forma como a história dele será contada e lembrada. Ninguém está a culpar a vítima, Paulo Frateschi, pelo ato do filho. Isso seria absurdo e cruel. A questão não há de culpa, é de significado e de narrativa. A forma específica como ele morreu, violência extrema vinda do próprio filho, mancha, quer queiramos, quer não, a memória e o legado. Pensemos nisto. A imagem de um militante histórico, alguém associado à luta pela democracia, pela justiça social, que sobreviveu à tortura. Morrer desta forma específica, dentro do seu lar, às mãos de quem devia ser mais próximo, isto cria uma dissonância profunda, perturbadora. É quase como um eco sombrio que se projeta para trás sobre a vida toda. A narrativa dele torna-se, queiramos ou não, irrevogavelmente mais sombria, mais complexa. Não dá para pôr este final numa caixa à parte e dizer isto não conta para a história principal. O modo como se morre, especialmente de forma tão violenta e íntima, acaba por fazer parte do retrato final. A complexidade e a sombra tornam-se elementos integrantes da sua biografia, tanto quanto os seus feitos políticos. É uma camada de tragédia que se sobrepõe a tudo o resto. Bem, resumindo a minha posição, apesar da dor inimaginável que marcou a sua vida pessoal e do fim absolutamente chocante que teve, eu defendo que o legado fundamental de Paulo Frateschi continua a ser a sua dedicação de uma vida inteira à causa da democracia e da justiça social no Brasil. A sua história é, acima de tudo, uma história de resistência. A resistência contra a ditadura militar que o prendeu e torturou e resistência perante as perdas pessoais mais devastadoras que se podem imaginar. É assim, como um resistente, que ele deve ser primariamente recordado. E esse legado vê-se refletido nas palavras sentidas dos seus companheiros de muitos anos de luta política. E para concluir a minha perspectiva, embora a sua carreira política seja sem dúvida um facto histórico importante e inegável, a sequência avassaladora de tragédias familiares, que culminou na sua própria morte às mãos do filho, complica de forma muito profunda qualquer narrativa que seja apenas simples ou puramente heroica.
O sofrimento pessoal extremo torna-se uma parte que não se pode apagar, uma parte central da sua história. E isso desafia as interpretações que querem focar-se exclusivamente na figura pública e numa ideia talvez um pouco idealizada de uma resiliência que nunca se quebra. A tragédia pessoal, neste caso, informa, complexifica e, de certa forma, redefine o legado público. Penso que ambas as perspectivas mostram que não há uma forma única nem fácil de olhar para os extremos que marcaram a vida de Paulo Frateschi. É uma trajetória que nos deixa desconcertados, sem respostas fáceis. Exatamente, desde o idealismo da militância na juventude e a experiência brutal da tortura, passando por aquelas perdas familiares terríveis e repetidas, até culminar neste fim violento íntimo às mãos do filho. Tudo isto levanta questões muito difíceis sobre como é que nós, enquanto sociedade, pesamos a esfera pública e a esfera privada quando avaliamos a vida de alguém que foi uma figura histórica. Os factos que temos descrevem o que aconteceu, mas não nos dão uma resposta definitiva sobre o significado último de tudo isto. Fica, talvez, a reflexão sobre a complexidade da condição humana, sobre como, por vezes, o destino pessoal e o compromisso político se cruzam de formas incrivelmente dolorosas e difíceis de entender. Sim. E sobre as histórias que contamos, as narrativas que construímos à volta de vidas que foram marcadas por luzes tão fortes e, ao mesmo tempo, por sombras tão densas e trágicas. Há certamente muito mais para explorar e para pensar sobre esta história profundamente humana e perturbadora.